Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte do nosso tutorial de desenvolvimento de jogos. Nesse tutorial, nessa série de tutoriais, vamos desenvolver um Space Invaders. Para quem nunca jogou, Space Invaders é um jogo que simula um shoot 'em up, de nave espacial, que você tem que desviar de meteoros, desviar dos inimigos e atirar neles de volta, para ganhar os pontos. Vai ser um jogo 2D e o objetivo desse tutorial é realmente te ensinar a desenvolver jogos, e não simplesmente arrastar uma função que faz tudo para você. Esse tutorial vai te ensinar ali o passo a passo realmente do entendimento completo de como programar um jogo, para você usar esse conhecimento e programar os seus próprios jogos, e também migrar para outros ambientes de desenvolvimento de jogos, que hoje existem várias engines aí para desenvolver jogos, e o objetivo aqui é realmente consolidar um conhecimento de programação verdadeiro em programação de jogos, E só porque esse conhecimento é realmente de programação real, não significa que você precisa de usar linguagem de texto. Hoje a linguagem visual já está ficando cada vez mais popular, e ela traz vários benefícios para você, É mais uma facilidade de entrada para você entender melhor o funcionamento, e é claro, o texto também é importante porque algumas coisas é mais fácil fazer com o texto, Então aqui nesse tutorial a gente vai usar uma linguagem que mistura tanto texto quanto linguagem visual para a gente começar, a desenvolver o nosso Space Invaders, Esse tutorial vai ser dividido em diversas partes, E a gente vai usar o VS Code, que é um ambiente de desenvolvimento, para você programar o seu jogo. Então, esse aqui é a página principal do VS Code. Você pode baixar no site viscode.com, e aqui você pode usar ele tanto em português quanto em inglês. Você pode abrir um novo projeto ou abrir baseado em algum tutorial embutido na própria plataforma, Esse tutorial eu vou querer abrir baseado no tutorial dentro do próprio VS Code, porque aí vocês vão poder ver algumas coisas e também ver o link para onde a gente baixa os assets. Isso mesmo, você não vai precisar de preocupar com arte, apenas com a programação. Então a gente vai selecionar aqui o Invaders básico, ele tem tanto o Invaders básico quanto o avançado. A gente vai caminhando para desenvolver até o avançado mesmo, nessa série. Então eu vou clicar aqui e vou começar o tutorial, E aqui vocês podem ver a interface dele, como ele parece, é uma nave espacial e no meio do espaço lutando contra asteroides e também contra naves inimigas, Então eu vou colocar aqui Space Invaders para a gente criar um novo projeto, Então, pessoal, vocês vão poder ver esse tutorial aqui embaixo, mas o objetivo desse vídeo é realmente passar para vocês de uma forma mais dinâmica, Para se você estiver em casa, eu aconselho realmente acompanhar com o tutorial, mas aqui você não vai precisar desse tutorial. Eu queria abrir só para te mostrar algumas coisas, por exemplo, essa aqui, eu estou meio na frente aqui, pessoal, mas essa aqui é a imagem, do jogo, como ele vai ficar. Então você vai ver a nave, você vai poder mover a nave, vai programar o inimigo para ele ter uma inteligência ali para lutar contra você, os asteroides também. Então a gente vai fazer isso tudo realmente programando na mão. Você vai entender cada passo da sua programação. Então esse aqui é o jogo finalizado, A gente tem ele no nível avançado com mais partículas, ele mais bonito, e o nível básico com ele mais simples. A gente vai até o avançado nesse tutorial. E aqui para começar, vocês precisam de baixar os assets do jogo, para você poder não se preocupar com a arte, Então você vai clicar nesse link aqui, por isso que eu abri o tutorial, e aí na hora que você abrir, você vai ser redirecionado a uma página que vai ter os dados, Eu vou achar aqui aonde que está o Invaders que eu criei aqui. Deixa eu atualizar aqui a parte documentos, VS Code. Cadê o Invaders? Space Invaders. Eu estava procurando por Invaders, mas eu chamei ele de Space Invaders. Então aqui o Assets, que é o que a gente vai baixar, ele vai ter aqui várias imagenzinhas, vai ter som também, então a gente vai colocar som no jogo, vai ser super legal. E as imagens que a gente vai usar
no nosso jogo, né? Então, pessoal, a gente pode já voltar aqui para o tutorial. Eu vou deixar aqui aberto para vocês verem que a gente, né, qual que é o objetivo principal da gente chegar. E aqui, pessoal, o desenvolvimento de jogos, ele tem algumas particularidades em relação à programação normal, né? O jogo, o que ele é? Ele é um loop infinito, né? Um while que vai rodar ali para sempre. E a cada frame que a gente fala, cada frame do jogo é cada interação do while, né? Para quem está acostumado a jogar, já deve ter ouvido o termo FPS, né? Que é frames por segundo. Frames por segundo nada mais é do que quantas iterações do while o jogo rodou num segundo, né? E a cada interação do while, o que acontece, né? Você tem o input do jogador, ou seja, você lê o que o jogador fez, se ele apertou para tirar, se ele apertou para andar. Aí você processa esse input, né? Faz alguma simulação ali baseado no que o jogador colocou e você vai e imprime um frame na tela, uma imagem. Então o jogo nada mais é do que uma sequência de imagens, em média de 30 a 60 por segundo. Então assim, é tão rápido que você acha que é realmente um vídeo, né? Uma coisa que está animando ali, que está rolando. E aí você vai repetindo isso para sempre, né? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa de fazer para começar aqui é importar uma biblioteca, né? Uma nova biblioteca que chama Game Engine. Essa Game Engine, o que ela vai ter? Ela vai ter algumas funções, como vocês vão ver ali, para facilitar a gente desenvolver esse jogo, né? Mas não é uma função que vai fazer tudo pronto para você. Vocês vão ter que realmente saber usar essas funções, né, para realmente entender a lógica por trás do desenvolvimento de jogos. Então, à medida que você for fazendo o jogo, você vai aprender bastante programação mesmo. Então, a gente vai importar essa biblioteca aqui e a gente vai criar um novo procedimento, igual já está acostumado, procedimento main, que é o procedimento principal. Então aqui vocês perceberam no VS Code, né? À medida que eu fui fazendo o visual, o texto foi aparecendo, então vocês podem programar com as duas, né? Nesse tutorial a gente vai focar mais no visual, porque fica mais fácil para vocês compreenderem, né? E a grande diferença agora no desenvolvimento de jogos, né, é o loop de while the game is running, né? Ou seja, a gente vai fazer um loop infinito, igual eu falei, que vai rodar infinitamente enquanto o jogo estiver rodando, né? Então a maioria das coisas que acontecerem no jogo vão acontecer dentro desse loop, né? Ali que vai ser a simulação, o processamento das coisas que acontecem no jogo e que a gente tem que mostrar para o jogador. Então tem que ler o que o jogador fez e mostrar para ele, né? Uma outra diferença também do desenvolvimento de jogos, pessoal, é que a gente não vai usar o console do Windows, né? O console, aqueles console feio e tal, padrão. A gente vai usar nossa própria janela ali, que vai ficar muito mais bonita realmente pro jogo, né? Então a gente vai ter que dar um draw bitmap, né? O draw bitmap que vai ser vai imprimir esse fundo padrão ali enquanto a gente estiver jogando, né? Para vocês verem, vou deletar aqui, na hora que a gente compilar e executar, vocês vão ver que na hora que a gente abre aqui o jogo, ele já aparece uma tela diferente, não é um console igual o que estava aparecendo, né? Então a gente vai começar a partir daqui e o draw bitmap que ele vai fazer, ele vai colocar primeiro, né, esse primeiro draw bitmap vai colocar um fundo nessa nossa tela, né? Então, como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou ali acessar aquela pasta que a gente criou, né, que a gente baixou lá no link. Então você vai baixar um tanto de coisa e uma das coisas que vai ter ali é o background, que é uma imagem de fundo ali. Então lembre de colocar entre aspas e aqui na hora que você for colocar o nome do arquivo, você tem que colocar o caminho, né, dele a partir de onde está o projeto. Então como está dentro da pasta de assets, você vai ter lá assets/background. Na hora que a gente compilar e executar, vocês vão poder perceber que já tem alguma coisa aqui preta no meio da tela, que é o fundo, né? Mas a gente viu, poxa, tá muito pequeno, né? Não tá muito interessante ainda. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar aqui o tamanho em size, né? Tava o tamanho padrão 5, você vê que quando você cria um nó, já vem algumas variáveis padrões, né? Então a gente pode vir aqui e colocar o tamanho igual a 120.
Na hora que a gente foi e colocou o tamanho, agora vocês já podem perceber que a gente já tem um fundo que parece realmente um espaço, né? Já começa a ficar muito mais interessante, né? Mas agora que a gente já tem o fundo, né? Qual que é o elemento super importante nos jogos, né? É o jogador. Se você não tem o jogador, você não tem o jogo, né, pessoal? Então vamos criar o jogador. E na hora de criar o jogador, a gente vai usar uma coisa que chama objeto, né? Um objeto especial aqui da Game Engine para a gente tratar não só o jogador, mas outros tipos de objetos também que a gente usa no jogo, né? E na hora que a gente for criar o objeto, a primeira vez que a gente for criar o jogador, a gente não precisa de fazer isso dentro do loop, né? Que a gente só quer criar ele uma vez. Então a gente vai vir fora do loop, aqui dentro do main, e a gente vai criar uma nova variável, vamos chamar ela de jogador, e dentro dessa nova variável, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, a gente vai chamar um create object. Então a gente vai criar uma variável do jogador, que na verdade vai ser um objeto, vai receber aqui o create object. Aqui na direita vocês podem ver, né? A gente está chamando um jogador e chamando a função, criando a variável jogador e chamando a função create object para transformar ele em um objeto, né? E a gente só criou ele, a gente precisa de colocar o jogador no jogo, né? Então a gente tem que colocar ele ali. O create object não coloca o jogador, então vocês estão seguindo, né, o passo a passo. É realmente a lógica do desenvolvimento de jogos, né? Primeiro criou o fundo de tela, agora a gente está criando o jogador, mas a gente só criou o objeto, então agora a gente precisa de fazer o quê? Dar um span, né? Colocar o jogador lá dentro do jogo, né, pessoal? Quem também está acostumado com o jogo já deve ter ouvido muito esse termo, né, de spam. A gente quis deixar as funções em inglês, porque é importante esse conhecimento de inglês para quem está desenvolvendo jogos, né? Hoje a maioria das coisas estão em inglês, mas aqui o tutorial tá realmente em português, então você vai poder entender mesmo não conhecendo inglês. Para quem tem dificuldade vai conseguir acompanhar direitinho, mas o spam object nada mais é do que colocar um objeto dentro de um jogo, né? O que a gente quer colocar? Qual objeto? Aqui o objeto ID, né? A identificação desse objeto é jogador. Então a gente vai aqui e colocar o jogador no jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, na hora que a gente colocou, apareceu uma coisa aqui, um quadradinho no meio do jogo, que é teoricamente o jogador. A gente criou um objeto branco, sem nada, não falando nada, e pediu pra gente colocar ele, mas a gente mexendo aqui WASD, setinha, não acontece nada, porque a gente simplesmente criou um objeto, né, o objeto do jogador. Então, pessoal, agora o que a gente quer fazer? A gente quer que esse jogador tenha um bitmap, né? Igual a gente fez um draw bitmap, que a gente colocou um bitmap no fundo, a gente quer colocar um bitmap, que nada mais é do que uma imagem para aquele jogador. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai chamar de novo uma função diferente de bitmap. Esse aqui foi o draw bitmap, que a gente desenhou, o draw de desenhar realmente no fundo, mas agora a gente quer fazer o que? A gente quer set object bitmap. A gente quer pegar um objeto, que o jogador é um objeto, a gente criou um objeto aqui, a gente já colocou ele no mundo, mas a gente quer colocar ele no mundo e a gente quer colocar que ele tenha um desenho ali para ele, né? Um bitmap. Então, qual que é o ID? O ID é o jogador, então a gente colocou o jogador aqui. E aí, qual que é o file, né? Lá dentro de assets, de novo, a gente vai pegar o arquivo que chama player, que é do jogador.png, e aí a gente vai compilar e executar. Olha, para você ver, surgiu o jogador aqui, já mudou, já não é o quadradinho, ele já está a nave. Mas de novo a gente não consegue controlar, a gente ainda não falou nada disso para o computador. Lembrando que o computador nada mais é do que uma pessoa que fica uma entidade, né? Uma pessoa que fica executando ali tudo que a gente pede. Então o computador não vai fazer nada além do que a gente pedir. Então, por enquanto, a gente só colocou. Aqui vocês podem brincar com o tamanho, né? A gente pode deixar a nave maior, por exemplo, se vocês quiserem. Por exemplo, aumentou aqui. Vocês podem deixar ela menorzinha também. Mas eu acho que... muito pequena, mas eu acho que 5, né? Não sei em relação a vocês, mas eu acho que 5 ficou um tamanho legal pro objeto, né? Se vocês quiserem aí em casa mudar o tamanho, fiquem à vontade. Então, pessoal, a gente já setou aí o tamanho, agora vamos dar vida a esse jogador, né? Fazer ele que ele possa movimentar ali pelo jogo, né? E para isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função que é o set object movement, que a gente vai
fazer aqui, olha, tem várias de funções que a gente pode fazer com o jogador, e uma delas é o movimento, né, pessoal? Vou acender a luz aqui, acho que vai ficar melhor. Estou gravando, já está de tardinha, está começando a dar um pôr do sol, acho que melhorou. Então, a gente vai dar o quê? Vamos dar o movimento para o jogador, né? Então, a gente fez o quê? Então, ó, vamos recapitular. A gente criou um jogador, falou que ele é um objeto, a gente colocou esse objeto no mundo do jogo, a gente colocou um bitmap, né, um desenho para ele, e agora a gente vai colocar um movimento para ele. Tudo isso fora do loop de enquanto o jogo estiver rodando, né? Isso tudo vai ser executado uma única vez, não tem razão para ficar executando isso várias vezes, né? Então, qual objeto que a gente quer colocar? A gente quer colocar o jogador. E aqui, pessoal, vocês podem ver, vão ter vários tipos de objeto, né, que vocês podem seguir, né? Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal, dentro do Google Chrome, rapidinho, entrar aqui no VS Code. O que acontece? Vocês têm uma documentação, né? Aqui a gente pode colocar em português ou em inglês, que vocês têm a biblioteca Game Engine, né? Então aqui nessa documentação do VS Code, vocês têm acesso a todas as funções que a gente está usando da Game Engine. Então com essas funções aqui, você tá vendo? Olha o tamanho do negócio. Vocês podem ver várias coisas que a Game Engine tem. Então, por exemplo, na hora que você for ver lá o Movement, por exemplo, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui, Movement. Set Object Movement, tá vendo? Aqui vocês têm o Player All Directions, mas aqui vocês têm outras coisas que vocês podem movimentar ele de formas diferentes, né? Tem aqui o Player Up Down, enfim, tem isso, só WSD e tal, então vocês podem setar da forma como vocês acharem melhor. Eu vou deixar aqui como o mover para todas as direções, porque a gente vai poder andar tanto com WSD ou com a setinha, né? Mas vamos ver se isso deu certo. Vou aqui compilar e executar. Ó, para vocês verem, começou a ganhar vida. Você está vendo que ele, por enquanto, pode sair da tela. A gente ainda não testou nada disso, mas ele tá movimentando bem legal. Então temos aí o movimento do jogo. Então a gente já está começando a ganhar uma cara, né? Um jogo um pouco maior. Mas o jogador, beleza, ele está podendo movimentar. Mas o que é uma coisa super normal nos jogos estilo shoot 'em up, né? Shoot, que é atirar. Então uma das coisas mais importantes é fazer o jogador poder atirar. E ele, por enquanto, como vocês podem ver, não está atirando nada. Então vamos seguir na mesma lógica do jogador, fazer para ele poder atirar. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de criar, então, primeiro, assim como a gente criou um objeto jogador, criar um objeto tiro, que é o tiro que vai sair do jogador. Então, vou colocar aqui tiro, e assim como jogador, desculpa, eu vou beber uma água aqui. Então, assim como o jogador, ele é um objeto, uma variável, e assim como jogador, a gente tem que colocar um bitmap, né? Uma roupinha ali para o tiro, né? Então eu vou aqui, set object bitmap, e vou falar que o objeto ID, a identificação do objeto, é o tiro, e qual que é o nome do arquivo, né? É o assets/player bullet. Bullet é tiro, né? Então, .png. Então, pessoal, na hora que a gente compilar aqui e executar, vocês vão ver que ainda não rodou nada. Porque a gente já pediu pro computador ali executar o tiro? Não. Lembrando, pessoal, para a gente colocar um objeto na cena, a gente precisa de dar o span object. Eu vou aqui mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Tem aqui o organizar nós aqui no VS Code, você também pode salvar para deixar ele mais organizadinho. Então, pessoal, assim, olha, o jogador, a gente criou ele, a gente deu o span nele, aí a gente colocou a roupinha nele, e a gente foi e colocou o movimento. O tiro, o que a gente fez? A gente criou o objeto e a gente colocou a roupinha, né, o bitmap nele, mas a gente ainda não pediu para ele aparecer. Mas por quê? Porque o tiro não é igual o jogador que vai ficar ali o tempo todo
no jogo. O tiro ele vai aparecer só em alguns momentos, só quando a gente apertar algum botão específico para sair o tiro, né? E aí agora o que a gente quer fazer? Lembra do input, do ler, do simular e do executar? Então aqui, a cada frame do jogo, né, enquanto o jogo estiver rodando, depois que já desenhar o fundo ali, a gente quer testar uma condição. Qual que vai ser essa condição? Então a gente vai fazer um if, um se aqui, e a condição é se o botão foi apertado. Então o que a gente quer fazer? A gente quer ver se o jogador apertou um certo botão, a gente quer que execute uma condição. Então aqui no loop, né, para sempre ele vai ficar rodando aqui enquanto o jogo estiver rodando, e a todo frame ele vai testar. Se o jogador apertar espaço, ele vai entrar aqui. Se não apertar, não vai fazer nada. Então o que a gente quer que ele faça? Né? Na hora que a gente colocar que o objeto, né, na hora que a gente colocar que o jogador apertou o espaço, a gente quer dar um span, a gente quer criar um objeto. Então, assim como a gente fez aqui com o span object do jogador, a gente vai dar um span object do tiro. Aqui, pessoal, para vocês navegarem, vocês podem segurar o botão direito do mouse para arrastar, para caminhar aqui, podem dar um zoom in e o zoom out. Vocês vejam como fica bem legal, né? Fica bem bacana e é bem tranquilo, né? Por enquanto eu nem estou usando o texto, né? A gente está bem no início do jogo ainda, porque é bem fácil fazer isso com os nós, né? Eu acho que essa é a grande diferença de usar o VS Code aqui, porque fica muito intuitivo e você pode realmente programar de verdade aqui, né? Você está vendo que você está usando as mesmas técnicas que o pessoal que desenvolve AAA usam, né? Eles têm lá o Span Object, é a mesma lógica, vocês estão aprendendo de verdade aqui. Então, pessoal, o que a gente quer fazer? A gente quer que quando o jogador aperte espaço, a gente dá um span, a gente coloque em jogo um tiro. Então vamos compilar e vamos ver o que vai acontecer. A gente está aqui, na hora que a gente aperta espaço, que isso, tá aparecendo um tiro. Não sei se vocês perceberam, deixa eu fechar aqui e abrir. Sempre quando eu aperto um espaço, vem um outro tiro. Você está vendo que o azul está ficando mais forte. Por quê? Porque está vindo um tiro embaixo do outro. Mas assim como o jogador, né, vocês podem perceber aqui na hora que eu executar, o jogador começa no meio. Então quando você dá um span no objeto, ele vai ficar automaticamente no meio da tela, né? Então a gente precisa de duas coisas, né? Primeiro, o tiro tem que sair da pontinha do jogador e ele também tem que estar em movimento, né? Para a gente fazer ele funcionar. Então vamos fazer o primeiro movimento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui antes, fora do loop, né, do jogo, e a gente vai fazer o quê? Depois que a gente colocar o objeto, a gente vai setar uma velocidade constante para esse objeto. A gente vai vir aqui set object constant velocity, ou seja, setar a velocidade constante de um objeto. A gente vem aqui, o objeto vai ser o tiro, e a gente vai ter uma velocidade constante desse objeto no Y, né? A gente quer que o objeto, na hora que ele saia, ele ande para cima. Quer ver? Vamos ver. O que vai acontecer se a gente colocar essa velocidade no X? Vamos colocar 90. Vamos ver o que vai acontecer no X. Você vai ver que ele está vindo aqui para o lado, né? A gente pode mudar aqui a velocidade dele para, sei lá, 170. Você vai ver que ele foi mais rápido. A gente pode vir aqui em 1700. Ele foi bem rápido o tiro. Mas você está vendo que primeiro ele está saindo ainda daqui e ele está indo para o X, mas a gente quer que o tiro vá para o Y. E vamos pensar aqui numa velocidade legal de um tiro. Vamos testar aqui. Eu acho que está uma velocidade legal, né, pessoal? Uma outra coisa também, eu não sei se vocês perceberam aqui, está simulando praticamente como se fosse ele atirando. Eu acho que o tiro está meio grande, né? A gente pode diminuir ele aqui lá em tamanho, né? O novo tamanho, new size, size é tamanho do objeto que a gente criou. Então vamos mudar o tamanho para 1 e ver. Ó, agora já ficou bem mais bacana, né? Tá bem mais real. E de novo, pessoal, vocês podem brincar aqui com o valor. Se você quiser, eu acho que o tiro tem que ser numa velocidade 50. Vocês podem deixar o tiro mais devagar, por exemplo, ou o tiro mais rápido, se vocês preferirem. Bem rápido. O valor que eu encontrei que funcionou legal foi 180. Eu vou deixar ele aqui. Então,
temos aqui, mas aí por enquanto o tiro já está vindo, mas a gente ainda tem o problema do tiro não tá saindo da nave, né? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Então aqui eu setei a velocidade constante, então todos os tiros que aparecerem na tela vão se comportar dessa forma. Eu estou fazendo isso fora do Game is Running. Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber a localização do jogador. Para na hora que eu dar o span, aqui vocês podem ver, o span tem aqui posição 0 e 0, que é o meio da tela. Eu vou dar a posição que o jogador tá. Para isso, pessoal, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de pegar a posição do jogador. E sempre quando a gente usa o span, né, a função span, a gente está criando uma instância daquele objeto. Ou seja, o jogador ele tem uma instância só na tela, né? Só que se a gente, ao tiro, por exemplo, a gente pode apertar várias vezes aqui e vai ter várias instâncias ao mesmo tempo do tiro, né? Então a gente chama um objeto na tela de instância. Então eu vou vir aqui, vou criar uma nova variável e aí eu vou criar essa variável, o jogador, o x do jogador, a posição x. E aí, pessoal, o que acontece? A posição no jogo 2D, ele é x e y. Então eu preciso da posição x e da posição y. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no mais e vou declarar duas variáveis ao mesmo tempo, porque a função que eu chamar para me retornar a posição do jogador vai me retornar dois números aqui, o x e o y. Então eu vou vir aqui e vou chamar o getInstancePosition, que tá vendo? Vai mandar a posição x e a posição y. Então aqui o x está recebendo e o y está. Na hora que a gente terminar de fazer isso aqui, consertar e aparecer o código aqui na direita, vocês vão ver com mais clareza de que está acontecendo. Então, qual que é a instância, né? A gente vai pegar qual que é o ID, né? Qual que é o ID? A gente não pode simplesmente colocar o objeto, porque o objeto jogador, porque ele não é uma instância, ele é um objeto, então a gente tem que ter uma instância. E aí o que tem aqui? Tem uma função que é getFirstInstance, que é a primeira instância criada daquele objeto, né? A primeira instância que ele pegar ali daquele objeto que está na cena, né? E como a gente sabe que a gente criou um jogador só, a gente pode usar o getFirstInstance. Aí o getFirstInstance, né, que receber a primeira instância, ele sim recebe aqui o ID de um objeto. Então aqui agora a gente pode chamar o jogador. Aqui eu coloquei jogar, né? Tá escrito errado, jogador X. E aqui jogador Y. Então o que eu estou fazendo? Eu estou declarando duas variáveis. Estou pegando a posição de uma instância, né, de um objeto. Aí eu estou falando que vai ser a primeira instância do objeto X. Então, pessoal, aqui depois a gente vai revisar o código, revisar tudo certinho. Então eu estou com a posição X e Y agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na posição X, que é aqui, né, onde o jogador move dessa forma assim. Ele vai ser exatamente na posição X do jogador. Então eu vou colocar aqui jogador X. E no Y, que é assim, na vertical, né, ele vai dar um espacinho para cima. Ele não quer, porque o centro do objeto, o meio dele, o tiro não vai sair do meio, o tiro vai sair da arminha que é um pouco mais para frente. Então eu vou colocar aqui jogador Y mais 5 para dar um espacinho um pouco maior. Vamos compilar, vamos executar, vamos ver, galera, aí sim, hein, pior, já dá para mexer e a gente pode brincar com o joguinho. Então, pessoal, eu vou parar esse tutorial por aqui para a gente não ficar muito longo o nosso vídeo também, mas para a gente poder ir dividindo mesmo e aprendendo aos poucos, né? Mas vamos revisar o que a gente aprendeu nessa aula, né? Nesse tutorial. Olha, a gente começou, vamos aqui revisar pelo código, porque é bom que vocês vão ficando mais acostumados, né? Mas depois vocês podem ver a mesma ordem dos nós aqui. Então a gente criou o jogador, a gente colocou o jogador no mundo, a gente colocou uma roupinha, né? O bitmap do jogador, que é Assets Player, colocamos o tamanho padrão 5, e a gente colocou o movimento padrão WASD setinha aqui no jogador. Como a gente colocou o movimento padrão, que ele aparece aqui, Player All Directions, ele não mudou aqui. Se a gente tivesse mudado esse nome, ele ia aparecer como parâmetro. Esse aqui é o parâmetro padrão. Aí depois a gente criou um objeto tiro, a gente
colocou a roupinha no tiro, o bitmap, né, o player bullet, e a gente falou que esse tiro tem uma velocidade constante. Então sempre quando o tiro estiver no jogo, ele vai ter uma velocidade constante. Aí a gente começou a fazer o loop do jogo, né, o loop que vai rodar todo o frame do jogo. E aí o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz, todo frame do jogo ele vai desenhar um fundo para ser o fundo do jogo. Todo frame a gente vai pegar a posição do jogador, então a gente vai pegar a posição X, a posição Y da instância do jogador, porque a gente não tem objeto, quando a gente coloca span no objeto ele vira uma instância, então a gente vai pegar a posição de uma instância, a gente vai pegar a da primeira instância, a gente sabe que só tem um jogador, então a gente pega da primeira instância e passa o jogador como parâmetro. E aí, dentro aqui do while de novo, em todo frame a gente vai testar se o botão foi apertado. A gente deixou o botão padrão, que é o espaço. Por exemplo, se a gente mudar aqui para X, você vê que ele está passando aqui agora como um parâmetro X, mas se a gente voltar para espaço, ele não vai passar parâmetro nenhum, porque é o padrão. Mas você está vendo que ele está o botão aqui espaço. Então, se o botão espaço for apertado, aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um spam no tiro, né? Então, toda vez, todo frame, se ele apertar espaço, vai ter vários tiros, e o tiro sempre com velocidade constante, né? E aí o tiro vai vir de onde? Vai vir da posição X do jogador, que é no horizontal, e na posição Y do jogador, mais 5 para sair da espingardinha dele. Então, pessoal, revisando é isso. Essa é a primeira parte aí do nosso tutorial. A gente já está fazendo o jogador se movimentar e aqui vendo que realmente vocês aprenderam a programar de verdade aqui uma lógica mesmo de programação de jogos. E lembrando também, vocês podem sempre acessar a documentação dentro do site do VS Code, que também é onde você baixa o VS Code, né, para Game Engine, né, para vocês realmente entenderem como que tudo em português, como que funciona cada função da Game Engine, né? E além também de aqui uma explicação de fazendo jogos, que mostra aqui os jogos que já vêm com os assets no VS Code, né? Esse aqui que parece com Flappy Birds, esse aqui de Shooting Range que você tem que atirar aqui. Tem também o jogo da velha, tem vários jogos que vêm aqui no VS Code e aqui explica várias coisas e também te aponta para os tutoriais. Então é isso, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na segunda parte do tutorial. Um abração, valeu!